Nesse vídeo eu vou te dar dicas incríveis para você parar de traduzir tudo na sua cabeça de uma vez por todas e começar a pensar em inglês. E essas dicas me ajudaram muito a parar de traduzir do inglês, toda hora, e eu tenho certeza que vão te ajudar também. Até porque a gente não pode ficar refém da tradução pela vida inteira, pessoal? Eu sou a Maria e a minha missão aqui no YouTube é ajudar você a aprender inglês sozinho e em casa. E, gente, primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa parar de traduzir, Eu sei que normalmente quando a gente é básico, até mesmo intermediário, a gente ainda tem muito disso, de ler e, querendo ou não, às vezes é mais forte do que a gente, A gente automaticamente já traduz, parece que é coisa da nossa natureza mesmo, mas a gente precisa ir largando essa prática, até porque, se a gente para pensar, é algo muito trabalhoso, porque você meio que, o seu cognitivo tem que fazer 3 coisas, 3 etapas, ou seja, ele tem que ler aquilo, tem que decodificar aquilo no inglês, depois ele tem que ler aquilo, depois passar para o português. Então são meio que como se fosse 3 etapas diferentes, então é um trabalho cognitivo super exaustivo, se a gente para pensar. Então é algo que a gente tem que sim ir abandonando, tentando, tirar esse hábito aí ruim de ficar traduzindo, tudo sempre. E outra coisa também que a gente precisa considerar é realmente essa questão de tempo, esse tempo mesmo que a gente gasta na hora da tradução, no simples, ato de ficar traduzindo. Porque para pensar, gente, e se você for fazer provas, de proficiência, esses exames aí, você vai ter um tempo muito apertado. Então pensa comigo, se você lê aqueles textos, de páginas, e ao mesmo tempo ter que responder as perguntas do lado, que é o modelo, desses exames, imagina o tempo que você vai gastar, Então, realmente, é uma prática que a gente precisa ir abandonando. É lógico que isso vai acontecendo gradativamente. Não vai ser da noite, do dia para a noite que você vai conseguir parar de traduzir tudo. E se você começa a abandonar a tradução e passa, a começar a pensar em inglês, nossa, você já vai ganhar um tempo de vida muito absurdo, gente? Então, realmente, essa prática a gente precisa ir largando com o tempo. E é aquilo que eu falei, gente, isso vai acontecer com o tempo. Então, é só ter um pouco de paciência, que o seu cérebro vai meio que, ficar programado aí para você parar de traduzir de uma vez por todas. E é claro que quando você abandona a tradução, você se sente mais seguro, mais confiante. Então isso também vai fazer muita diferença aí na sua rotina com o inglês e no seu contato mesmo, na forma como você vê o idioma. E, gente, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é você ter contato diário com o idioma. Então isso vai te ajudar muito, a parar de traduzir, porque tendo contato diário, você meio que já vai fazer associações muito automáticas, Então, quando você lê alguma coisa em inglês, quando você assiste algum vídeo ou escuta um podcast, por exemplo, se você tá ali em contato todo santo dia, seu cérebro já vai ficar programado aí. Então, você já vai entendendo as coisas como se fosse associação automática mesmo. Então, o contato diário com o idioma é fundamental. E é por isso que eu falo tanto aí nos meus vídeos sobre a imersão, Como que ela é também fundamental para quem quer aprender o inglês, e ficar fluente no idioma. A segunda dica agora, pessoal, vai para quem, vai aí na hora de aprender vocabulários e palavras. E qual que é essa dica aí, Por que que isso vai te ajudar a parar de traduzir? Porque quando você tá aprendendo, quando você quer aprender uma nova palavra em inglês, você vai passar a estudar a definição, ou seja, o significado daquela palavra, e não necessariamente a tradução, tá? Então, o que que isso quer dizer? Por exemplo, se eu quero aprender o vocabulário table, por exemplo,
É lógico que a tradução da palavra é mesa, né? Então, uma table, a tradução é mesa, ok. Mas, o que eu quero que vocês pensem aqui? Não imagina, não pensa na tradução da palavra M-E-S-A, mesa. Pensa no concreto, por exemplo, você pode imaginar uma mesa, então isso também já vai te ajudando aí a criar essas imagens aí figurativas na sua cabeça. E você também pode, por exemplo, estudar a definição. Você pode ir num dicionário, por exemplo, e ver a definição. O que é uma table? Né? É algo que a gente pode apoiar nossos objetos, por exemplo. Então, gente, é coisa boba, mas que com certeza vai fazer com que você pare de traduzir, né? Tudo, principalmente esses vocabulários mais concretos mesmo, né? Mesa, cadeira, espelho, guarda-roupa. Então, isso com certeza já vai te ajudar muito aí. Gente, a terceira dica agora vai para quando você está lendo alguma coisa em inglês. É muito comum quando a gente, né, tá lendo as coisas que a gente começa a traduzir, né, passar tudo para o português, mas quando você estiver lendo, é o que eu falei aquilo sobre o concreto. Tenta criar como se fosse uma narrativa concreta. Então, se você está lendo que o menino estava caminhando, o menino se deparou com um passarinho. Então, ao invés de, você está lendo aquilo em inglês, mas ao invés de você pensar na tradução, pensa nesse cenário na sua cabeça. Então, é mais interessante que você crie esse cenário com imagens na sua cabeça, porque com certeza aí também já vai te ajudar aí a começar a pensar em inglês, criando, né, esses flashes, essas figuras aí na sua imaginação, que também já vai te ajudar muito. Gente, outra dica é você aprender vocabulário do jeito certo. E a propósito, já tem vídeo aqui no canal, onde eu dou um passo a passo, né? Eu explico em detalhes, né? Como que você pode aprender vocabulário, um ciclo para você aprender vocabulário, né? Aí eu falo das etapas desse ciclo. Mas quando a gente pensa, né, em tradução, em parar de traduzir, a gente tem que pensar em vocabulário, em aprender vocabulário da forma mais confortável e agradável para o nosso cérebro também. Senão, realmente, a gente fica muito preso nisso, né? De ver, por exemplo, ler, né, table e pensar mesa. Então, é sobre isso, é você ver, né, um ciclo de como que você pode aprender vocabulário do jeito certo. Igual eu falei, né? Tenta imaginar aquilo, principalmente se for algo concreto, algo palpável, né? É muito mais interessante que você imagine aquela figura, aquele objeto na sua cabeça, do que, por exemplo, né, traduzir. Então, aprender vocabulário do jeito certo é uma etapa fundamental. E é claro que eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo, onde eu, né, falo um pouco mais sobre esse ciclo incrível para você aprender vocabulário do jeito certo. E com certeza vai te ajudar muito aí na hora de parar de traduzir tudo, né? E começar a pensar em inglês, que é o nosso objetivo aqui. E, gente, a última dica é você programar o seu cérebro. Sim, gente, pelo menos se você já está no nível intermediário, eu já quero que você pegue um dia, separe um dia aí para você fazer o teste. Você vai pegar, ler um texto em inglês e vai fazer o máximo de esforço possível para você não traduzir, tá? Eu sei que isso pode parecer meio doido, né? Uma loucura, mas é sobre isso, é você exercitar o seu cérebro, condicionar o seu cérebro também, porque se você não, igual eu falei, como se fosse um hábito ruim, né? A tradução é como se fosse uma pedra no nosso sapato. A gente meio que automaticamente traduz, né? É algo mais forte do que a gente. Mas é aquilo, pega um dia e faz esse teste. Pega um texto em inglês e já vai, né? Já lê aquele texto pensando, eu vou fazer o máximo de esforço possível para eu não traduzir. Eu vou ler, vou tentar criar aquela imagem na minha cabeça e com certeza essa prática, né, você ir condicionando o seu cérebro aos poucos, igual eu falei, gente, é gradativo.
Você não vai conseguir parar de traduzir, né, tudo do dia para a noite. Então, também tem que ter paciência aí. Mas fazendo essa prática em 1, 2, 3 meses, você já vai ver muita diferença, né? E com certeza você vai começar a ver que você já tá meio que, né, lendo tudo em inglês mesmo, entendendo tudo em inglês, já fazendo aí a decodificação das coisas, né, das informações, tudo 100% em inglês. E não tem coisa mais gratificante do que isso, né? Se você gostou desse vídeo, se você achou essas dicas úteis aí, já aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal, porque isso ajuda muito a nossa família a crescer cada vez mais. E aqui você vai encontrar muitos vídeos, né, que vão te ajudar muito na sua jornada com o inglês e principalmente se você está estudando o idioma sozinho e aprendendo em casa mesmo. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui e até a próxima!